Os fortes não gritam. E talvez essa seja a coisa mais difícil de entender em um mundo que recompensa barulho. Hoje, todo mundo quer mostrar força, quer parecer no controle, quer provar que está vencendo. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. A verdadeira força não precisa se exibir. Ela se revela justamente no silêncio, naquele espaço interno que você constrói quando ninguém está olhando. E é aqui que a história que eu quero te contar começa. Porque se você pensar bem, cada vez que você tenta justificar quem você é, cada vez que tenta explicar suas decisões, cada vez que se irrita com alguém que duvidou de você, você está entregando exatamente o que os fortes nunca entregam. O próprio centro, o próprio eixo. Você está cedendo, está reagindo, está deixando que alguém te mova. E é isso que separa pessoas comuns de pessoas inabaláveis. E antes de explicar o porquê disso, deixa eu te perguntar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te perguntar. Quantas vezes você se perdeu tentando mostrar para alguém que você era mais forte do que realmente se sentia? Quantas vezes você levantou a voz porque estava frágil por dentro? Quantas vezes você buscou aprovação porque não aguentava a sensação de estar sozinho com a própria dúvida? É duro admitir, mas é necessário, porque a verdade é que o grito quase nunca é sobre força. O grito é sobre insegurança, sobre medo, sobre alguém tentando compensar algo que ainda não construiu. E ninguém quer aceitar isso. Ninguém quer olhar para dentro e perceber o quanto de si ainda está nas mãos dos outros. Mas os fortes, eles sabem que controlar a si mesmos é muito mais difícil do que controlar qualquer situação externa. Sabem que por trás de cada reação impulsiva existe um pedaço da alma pedindo socorro. Sabem que quando você perde o controle das suas emoções, você perde o controle da sua vida inteira. E é justamente aqui que a narrativa muda. Porque talvez você ache que força é sobre resistência física, sobre vencer discussões, sobre convencer pessoas, sobre ganhar debates. Talvez você ache que força é sobre presença, intensidade, respostas afiadas e atitudes imponentes. Mas e se eu te disser que a força de verdade acontece nos bastidores, onde ninguém aplaude, ninguém comenta, ninguém recompensa? E se eu te disser que os mais fortes, os realmente inabaláveis, passam despercebidos pela maioria das pessoas? É isso que faz deles perigosos, e é isso que faz deles poderosos. Eles governam a si mesmos, não são movidos por elogios, não são destruídos por críticas, não respondem a provocações pequenas, não se justificam, não se explicam. Eles vivem de acordo com a própria bússola interna, e é essa independência psicológica que os torna tão raros. E talvez agora você esteja pensando, mas como alguém se torna assim? Como alguém consegue esse tipo de controle? E é aqui que eu quero que você lembre de todos os momentos da sua vida em que você reagiu mais do que deveria. Todos aqueles instantes em que uma palavra te irritou, um gesto te incomodou, uma crítica te atingiu como uma flecha. Lembra? A sensação de perder o chão, de perder a calma, de querer responder na hora só para aliviar a pressão interna? Pois é. Isso não é força. Isso é ser governado. E dói perceber. Mas assim como qualquer dor profunda, ela tem um propósito. É a partir dela que você começa a construir o tipo de estrutura emocional que ninguém pode tirar de você. E essa construção começa quando você para de correr atrás de qualquer pessoa que tenta te diminuir. Quando você para de tentar provar seu valor. Quando você para de reagir no automático. Porque os fortes entendem uma coisa simples. Se alguém consegue controlar seu humor, essa pessoa tem poder sobre você. Se alguém faz você explodir, essa pessoa governa a sua reação. Se alguém te desestabiliza, então essa pessoa sabe exatamente onde apertar. E isso acaba hoje,
Porque você vai perceber que os fortes, quando ficam em silêncio, não estão desistindo. Eles estão dominando, estão respirando, estão observando, estão escolhendo o momento certo, estão escolhendo o que vale e o que não vale sua energia. E essa escolha é o que diferencia alguém impulsivo de alguém inabalável. O mais interessante é que quem vê de fora muitas vezes interpreta errado. Confunde silêncio com fraqueza, confunde calma com indiferença, confunde autocontrole com submissão. Mas mal sabe a pessoa que existe uma força gigantesca por trás daquela serenidade. Porque ninguém consegue segurar a própria língua quando está ferido. Ninguém consegue manter a postura quando está inflamado por dentro. Só os fortes conseguem. Eles sabem que tudo o que reage rápido demais perde valor. Tudo o que se descontrola demais perde respeito. E tudo o que precisa ser provado é frágil por natureza. E é aqui que quero te mostrar algo essencial. A força não nasce da explosão, ela nasce da contenção. A força nasce quando você consegue segurar aquilo que qualquer pessoa despejaria para fora. A força nasce quando você escolhe a resposta e não quando você é arrastado por ela. A verdade é que você não controla as pessoas, nem as situações, nem os comentários, nem as críticas. Mas você controla sim o seu eixo interno. E esse eixo é a sua coroa. Ele é o que te transforma em alguém que não se abala com pequenas tempestades. E não se engane, o mundo testa esse eixo o tempo todo. Testa quando alguém tenta te provocar, quando alguém tenta te diminuir, quando alguém te trata com desdém. Testa quando você está vulnerável, cansado, frustrado. Sente que precisava reagir porque o silêncio parece injusto. Mas é justamente nesse momento que você prova a si mesmo quem você é. Se você explode, você ainda é escravo das emoções. Se você retruca impulsivamente, você ainda está tentando ganhar algo que não vale nada. Se você devolve com a mesma moeda, você ainda não entendeu o seu real valor. Mas quando você consegue sorrir internamente e pensar, eu não preciso disso, aí sim você começa a governar a si mesmo. E governar a si mesmo é o começo de tudo. É o começo do respeito próprio. É o começo da paz. É o começo da verdadeira força. É o começo da liberdade emocional. É o começo da vida que você quer construir. Os fortes não se perdem no que é pequeno. Não gastam energia com quem não importa. Não tentam convencer ninguém. Não disputam território emocional com quem ainda não aprendeu a se controlar. Eles caminham com propósito. Eles agem com intenção. Eles respondem com consciência. E, acima de tudo, eles sabem esperar. E isso é o mais poderoso de tudo. Eles transformam o silêncio em estratégia. Transformam a calma em vantagem. Transformam a ausência de reação em domínio absoluto de si mesmos. E quando respondem, quando finalmente decidem falar, fazem isso com precisão, porque não estão respondendo ao mundo, estão respondendo a si mesmos. E eu sei que, enquanto você ouve isso, talvez uma parte de você esteja percebendo que perdeu muito tempo reagindo a coisas que não mereciam nenhuma parcela da sua atenção. Talvez você tenha desperdiçado energia tentando provar algo para alguém que já tinha a opinião formada sobre você. Talvez você tenha sofrido porque acreditou que precisava reagir rápido para não parecer fraco. Mas deixa eu te contar um segredo. Força não é velocidade. Força é profundidade. E você só se torna profundo quando para de ser movido pelo que está fora e começa a ser guiado pelo que está dentro. E se você chegou até aqui, existe algo em você pedindo isso, pedindo para crescer, pedindo para romper com antigos padrões, pedindo para finalmente ser alguém que não é arrastado pela primeira emoção que aparece, pedindo para ser o tipo de pessoa que inspira confiança sem precisar gritar, pedindo para ser o tipo de pessoa que impacta só pela presença. Porque sim, existe um impacto silencioso.
Um impacto que não precisa de demonstração. Um impacto que é sentido, não ouvido. E esse impacto só nasce quando você governa a si mesmo. Agora eu quero te deixar com uma escolha. Uma escolha que parece simples, mas que muda tudo. Você quer continuar reagindo ao mundo ou quer começar a governá-lo a partir de dentro? Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu escolho o silêncio dos fortes. Quero ver quem realmente está pronto para esse nível de força. E se esse vídeo te tocou, te fez pensar, te fez lembrar do poder que você tem, mesmo quando o mundo tenta te tirar, deixa o like, porque isso ajuda demais esse conteúdo a alcançar mais pessoas que precisam dessa consciência. E claro, se você quiser continuar crescendo comigo, se inscreve no canal. Aqui, todos os dias, eu te ajudo a construir a força que ninguém pode tirar de você. Os fortes não gritam, eles governam a si mesmos. E a partir de hoje, você também pode.